Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um pré-jogo. Hoje tem Vasco e Bahia em São Januário, daqui a pouco às 4 horas da tarde. O Gigante da Colina entra em campo aí buscando, pelo menos no dia de hoje, dormir no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, um jogo de 6 pontos, um jogo que entre duas equipes, que vão brigar ali na parte de cima da tabela. Nesse momento já estão na parte de cima e a tendência é que continue aí durante todo o campeonato. Tendência de um jogo dificílimo, mas que é importante demais para o Vasco. O Vasco tem que sair com esses 3 pontos hoje de São Januário. Então, vamos aqui começar esse pré-jogo, falar muito de Vasco e Bahia. Daqui a pouco eu tô partindo para São Januário. Mas antes de rodar a vinheta, eu tenho um recado para você da Bet7k. A Bet7k é parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode fazer uma fezinha no jogo de hoje através da Bet7k. E a Bet7k tem um grande incentivo aí para você começar a fazer as suas apostas esportivas. 100% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo. Botou R$50, vira 100. Botou 25, vira 50. Botou 10, vira 20. Então é uma forma aí de você se divertir, fazer a sua fezinha e poder ganhar um dinheirinho também. O link da Bet7k tá no comentário fixado e tem mais informações também aqui na descrição desse vídeo. Agora sim, vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente começa com esse pré-jogo de Vasco e Bahia. Rodou! Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, já deixa aquele like da sorte, hein? Deixa o like para mandar aquela boa energia para o Vascão. O like vai ajudar o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos e vai demonstrar que você está confiante aí numa vitória do nosso Gigante da Colina no dia de hoje. Bom, como eu já disse na abertura do vídeo, tendência de ser um jogo muito difícil hoje em São Januário, um jogo nervoso, um jogo entre duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela e um confronto direto, um confronto que você soma 3 pontos e impede que o adversário um adversário seu na briga pelo acesso também some 3 pontos. Então é um jogo que a vitória é fundamental também para dar confiança, porque eu acho que esse tipo de jogo, principalmente para o Vasco, acho que para o Vasco até um pouco menos do que para o Bahia, mas o Vasco nesse início de competição, que vem oscilando bastante, o Vasco não vem apresentando boas atuações, o Vasco enfrentou na maioria das vezes as equipes que estão na parte de baixo da tabela. Vai ser o primeiro desafio do Vasco contra um time que também está na parte de cima. Então vencer esse jogo vai trazer mais confiança, vai trazer também mais tranquilidade para o ambiente do Vasco, porque um resultado hoje que não seja a vitória, eu acredito que vai voltar a pressão em cima do treinador Zé Ricardo. Então é vencer hoje, para dar um chute também na desconfiança que ainda existe e também para adquirir mais confiança para o restante da competição. E eu acho que confiança numa Série B é fundamental, a gente tem um exemplo do Botafogo no ano passado, que não tinha um time excelente, era um time bem comum, era um time ali talvez do mesmo nível do Vasco, que não conseguiu o acesso, passou longe inclusive de conseguir o acesso, mas o time do Botafogo foi vencendo ali os seus jogos por 1-0, 1-0, 1-0, com a chegada do Wenderson Moreira, ganhou confiança e conseguiu ser campeão e voltar para a primeira divisão. Então, um jogo hoje fundamental para essa virada de chave, vencer, adquirir confiança e seguir firme aí rumo ao acesso. Teremos hoje São Januário completamente lotado, Todos os 21 mil ingressos colocados à venda foram vendidos, E não tem mais ingresso disponível e São Januário estará completamente lotado, um clima bastante favorável à equipe do Vasco. Eu sei que nesse momento você lembrou da entrevista do Nenê, eu também lembrei, quando ele fala que às vezes o jogador acaba se desconcentrando porque a maioria desse elenco não está acostumado a jogar para grandes torcidas, para grandes palcos. É um elenco que a maioria ali está tendo a maior oportunidade da carreira agora. Mas, enfim, eu acredito que a torcida com São Januário lotado vai ser o 12º jogador do Vasco nessa tarde de hoje contra o Bahia. O Vasco que não tem se dado muito bem contra o Bahia. No histórico recente, aí, o Bahia leva vantagem contra o Vasco. O Vasco foi eliminado de Copa do Brasil pelo Bahia, acabou perdendo jogos aí marcantes no Campeonato Brasileiro. Última passagem do Zé Ricardo aqui no Vasco, em 2018, ele foi demitido após uma derrota contra o Bahia, por 3-0. Enfim, mas hoje é também para, quando eu falo ali de mandar desconfiança embora, até nisso, vencer o Bahia, tirar essa zica, ver que não tem essa de ser freguês do Bahia não, meu amigo.
vamos bater no Bahia aí e vamos seguir aqui a nossa caravela rumo à primeira divisão. O Bahia, que nesse momento é o segundo colocado, né, da competição, perdeu a liderança essa rodada para o Sport, pode recuperar a liderança caso vença o Vasco, e o Vasco pode entrar no G4 no dia de hoje. Isso não garante que o Vasco termina a rodada no G4, porque o Grêmio joga apenas amanhã contra o Ituano, mas se o Vasco vencer o Bahia hoje, o Vasco pelo menos passa o domingo no G4, e aí vai depender dos resultados de Cruzeiro e Grêmio, né? Principalmente o resultado do Grêmio, que joga na segunda-feira contra o Ituano. Seria também fundamental, né, o Vasco colocar o pé ali no G4, o Vasco que desde que caiu para a Série B não conseguiu, né, figurar entre os 4 primeiros, então seria também um passo importante nesse sentido. Como eu disse, o nosso adversário não é fácil, né? O Bahia era o líder da Série B quando começou essa rodada, tem o melhor ataque e também tem a melhor defesa da competição, vai ser um baita teste aí para a equipe do Vasco. Porém, o Bahia hoje estará desfalcado, né? O Bahia não conta com o Rodalega, não conta com o Lucas Mugni, não conta com o Raí e nem com o Luiz Otávio, o zagueiro Luiz Otávio. Então, uma escalação bem mexida aí do técnico Guto Ferreira, mas eu vou colocar aqui na sua tela a provável escalação do Bahia, que entra em campo daqui a pouquinho contra o nosso Vasco da Gama. É Danilo Fernandes no gol, Douglas Borel, Inácio, Didi e Luiz Henrique, Rezende, Patrick de Luca e Daniel, Marco Antônio, Rildo e Davó. Esse é o provável Bahia que entra em campo em São Januário. E o nosso Vasco, né? Como eu já informei aqui em outros vídeos, né, o Vasco deve ter 2 mudanças para essa partida. A entrada do Juninho na vaga do Andrei Santos e a entrada do Figueiredo também na vaga do Getúlio, né, que foi titular na última partida. Essa deve ser as 2 modificações do Vasco aí no time titular. Palácios está confirmado, vai para o jogo, mas não começa jogando, né? Começa no banco de reservas, vira opção aí para o segundo tempo, como ele tem sido, né? E tem entrado bem aí no decorrer das partidas. Dito isso, a provável escalação do Vasco, você já meio que sabe de cabeça, mas deve ser a seguinte: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Juninho e Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck e Raniel, o provável time do Vasco que entra em campo hoje contra o Bahia. Vamos dar uma olhadinha aqui na arbitragem também. Rafael Claus de São Paulo apita o jogo e teremos no VAR Igor Benevenuto de Oliveira de Minas Gerais. O Rafael Claus é um dos poucos árbitros do futebol brasileiro que não mudam de opinião ali toda hora com o VAR, né? Ele é famoso aqui no Brasil por isso, que às vezes ele marca ali a jogada, o VAR chama para ele lá analisar e ele tem convicção do que ele marcou e só volta atrás, só muda de ideia. Isso é uma coisa realmente muito absurda. Se for lance de interpretação, geralmente todo mundo muda, né, quando vai pro VAR. O Rafael Claus não tem essa característica. E Vasco e Bahia é impossível não lembrar do último Vasco e Bahia em São Januário, né, onde o Vasco foi muito prejudicado, que teve ali o lance da não expulsão do Gregory numa chegada no Benítez, teve ali um pênalti não marcado em cima do Léo Matos, jogo que praticamente rebaixou o Vasco, né? Se o Vasco tivesse vencido aquela partida, o Vasco provavelmente teria escapado da segunda divisão. No mais é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Volto depois do jogo para comentar sobre a partida, para, se Deus quiser, comemorar a entrada do Vasco no G4, direto lá de São Januário. Daqui a pouquinho estou partindo para São Januário. Hoje também vou gravar vlog, tomara que o Vasco vença o jogo aí para ter vlog na segunda-feira. Tamo junto, um abração, saudações vascaínas, até a próxima, fui!